Se um homem encontrar uma donzela que é virgem e que não é prometida em casamento, e a tomar e se deitar com ela, e eles forem encontrados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da donzela 50 siclos de prata, e ela será sua esposa, porque ele a humilhou. Não poderá despedi-la todos os seus dias. Deixa eu ver se eu entendi. O cara estupra a mulher, aí ele paga um valor do dote, e essa mulher ainda tem que casar, além de ser humilhada, além de não ser ouvida, ela tem que casar com o estuprador. Essas e outras muitas passagens no Antigo Testamento parecem reforçar um estereótipo totalmente machista e misógino. Será que o Deus do Antigo Testamento, ele trata as mulheres como inferior? Será que a cultura judaica antiga, ela era tão arcaica assim, tão preconceituosa com o sexo feminino? No vídeo de hoje nós vamos tratar algumas questões e alguns textos para desmistificar um preconceito com o Antigo Testamento relacionado a isso e também sermos honestos, denunciando o que realmente é próprio fruto do pecado e da miséria humana. Mas aí, alguém pode falar: nós não vemos mulheres importantes no Antigo Testamento, só homens. Nós temos sim mulheres influentes no Antigo Testamento. Nós temos Sara, nós temos Agar, nós temos Noemi, nós temos Abigail, Esther, Ruth, Zípora, dentre outras infinidades que eu não vou ficar falando para não estender muito o vídeo. Nós temos sim mulheres muito importantes, tanto que nós temos até livros próprios só para contando, a cultura e a história dessas mulheres. Inclusive, eu até recomendo vocês lerem a história dessas mulheres bíblicas que são inspiradoras. Bom, muitos criticam, muitos levantam a consideração da impureza menstrual. O sangue, culturalmente falando, no Antigo Oriente Próximo, ele tinha muita relação com questões de vida e também de impureza. Então, culturalmente, o sangue menstrual ele era considerado impuro, e isso não era algo exclusivo do povo do Antigo Testamento, do povo hebreu, do povo judeu. Isso era algo, por exemplo, da cultura dos hititas e vários outros povos antigos também. E isso não é um argumento para falar que o Antigo Testamento é machista, porque o homem ele também tinha suas questões de impureza. Nós vemos, por exemplo, alguns textos que falam sobre questões de pureza do homem. Levítico 15, dos versos 16 ao 18, diz, por exemplo, que se um homem tiver uma poluição noturna, para quem não sabe, eu vou estar colocando um resumo aí bem prático. Se o homem tiver este evento à noite, ele tem que se lavar, e mesmo ele se lavando, ele ainda vai ficar impuro até a tarde, ou seja, ele vai ficar impuro para participar da cerimônia religiosa. Esses e outros textos também que tratam sobre impureza masculina, o capítulo 22, verso 4, e também Deuteronômio 23, 10. Então não era só a mulher que tinha coisas relacionadas à impureza cerimonial, o homem também tinha suas questões. Bom, agora nós podemos abordar alguns textos machistas. Número 5 nos conta uma história assim bem polêmica. O simples fato de um marido suspeitar de que a sua mulher estava o traindo, daria o direito de ele levá-la até um sacerdote, onde ela seria julgada e, sendo ali condenada, ela beberia de uma água amaldiçoada, onde o seu ventre incharia e as suas coxas apodreceriam. E parece assim, meio superficialmente lendo, que isso somente o homem pode fazer com a mulher, e a mulher não pode levar o seu homem para ser julgado da mesma forma. Porém, isso é um equívoco. Porque quando nós lemos o contexto de número 5, verso 6 e número 6, verso 2, deixa claro que isso se aplicava a ambos, a todos ali, e não só ao poder do homem fazer isto. Outra coisa interessante é que esse costume, essa imposição, ela servia para proteger a mulher de maridos maldosos, porque sem esta lei aí, essa imposição, um marido ruim, por exemplo, poderia apenas tramar isso tudo para largar a sua esposa sem nenhum direito ou simplesmente fazer maldades com ela, como até matá-la, por exemplo. Então, tendo essa lei, essa imposição, ela tinha o direito de ser julgada, tinha ali uma sanção, como se fosse uma audiência, entende? E se ela fosse julgada inocente,
o marido seria punido. Agora, se a mulher, por exemplo, fosse julgada culpada, aí ela sofreria um sinal sobrenatural, e esse sinal ele apenas mostrava a indignação de Deus, já no Antigo Testamento, contra o divórcio. Deus sempre foi contra o divórcio. Isso é aplicado no Antigo Testamento e se mostra também no Novo Testamento. Em Levítico, capítulo 12, do verso 1 ao 8, você pause o vídeo aí na sua casa e leia, eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo, nos conta que se a mulher dar à luz a um menino, ela fica, pela soma, 40 dias impura cerimonialmente. Agora, se a mulher dar à luz a uma menina, ela fica o dobro de tempo, ela fica 80 dias impura. Isso mostraria claramente uma inferioridade do sexo feminino na Bíblia. Pois bem, os estudiosos têm algumas explicações possíveis. É bom explicar que a impureza ela não está na mulher em si, mas nos fluidos que ela libera no parto. Isso culturalmente falando, como eu já expliquei. Então, normalmente a mulher ela tem um sangramento vaginal no parto, o que é comum também nas meninas, devido à retirada do estrogênio da mãe quando o bebê está sendo retirado do ventre. Então, no caso da mulher estar parindo uma menina, nós teríamos duas fontes de impureza cerimonial, que seriam duas fontes de sangramento vaginal. E no caso da mulher estar parindo um menino, seria apenas uma fonte, que é ela própria, produzindo uma impureza cerimonial. Então, por isso, quando ela vai parir uma menina, seria o dobro de tempo para poder se tornar pura e participar dos atos religiosos. Uma coisa interessante para destacar também é que após esse período de impureza, a mulher tinha que trazer a mesma oferta no altar, independente se ela tivesse dado à luz um menino ou uma menina, o que mostra uma igualdade de ambos os sexos. Essa oferta sendo algo de impureza ritual e não impureza moral, ok? Bom, meus irmãos, eu vi que esse vídeo vai ficar maior do que eu esperava, então eu vou dividir ele em duas partes. Essas questões eu vou deixar para a primeira. No segundo vídeo agora eu vou estar tratando sobre a questão do estupro, que parece ser justificada ou benéfica somente para o homem, e a questão dos dotes, que trata a mulher como uma propriedade do pai ou do seu marido. Um forte abraço e assista a continuação, viu?